pastor, por favor. Nós vamos falar hoje sobre ânimo. Pastor, mas não é a série Vigiai? Sim. E nós precisamos vigiar diante disso, atentar diante disso. A fonte do seu ânimo, a fonte daquilo que te anima. Às vezes o ataque ele não vem de fora, mas ele vem de dentro. Estar atento com as coisas de fora é importante, muito importante. Mas também precisamos estar atentos com a gente também. Porque somos ou podemos ser enganados pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. E hoje nós vamos falar sobre algo que nem eu mesmo entendia o quanto é importante esse assunto, que é o nosso ânimo. A origem dessa palavra, ela não é portuguesa, essa palavra ela vem do latim, que significa ânimos, muito parecido com o que a gente fala. E o que ela significa, o que ela representa? A força vital da nossa alma e do nosso espírito. Então, o sentido da palavra ânimo é aquilo que dá vida, força vital, aquilo que dá vida para a nossa alma e para o nosso espírito. Ou seja, não é brincadeira. Se você busca ânimo em coisas erradas, você pode estar colocando em grande risco sua alma e o seu espírito. O que seria uma pessoa caída em depressão? O que seria uma pessoa sem vontade de viver? Uma pessoa que perdeu o ânimo. Ou seja, a alma dela e o espírito dela se encontra sem forças vitais, sem desejo de viver. E o problema é que, enganados pelos sentimentos e pelas nossas emoções, a gente busca alimentar o nosso ânimo em fontes que se secam, em fontes que acabam. Então Jesus, ele fala algo e olha como a palavra de Deus é profunda, porque ela se renova. Eu já li esse versículo centenas de vezes, mas o mesmo versículo que eu sei de cabeça, que eu conheço, que já preguei várias vezes, já fiz vários vídeos falando desse versículo. Então Deus traz uma revelação diferente para ele. Amém? Se você encontrou João 16, 33, a gente vai ler na versão ACF mesmo, que é a que a gente mais usa, que diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende o que, gente? Bom ânimo. E ele termina falando: eu venci o mundo. Então vamos entender isso aqui. Em mim tenhais paz. Aí depois ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom. E depois ele conclui: eu venci o mundo. Quem estava falando? Jesus. Para quem? Para os seus discípulos. E todo o argumento aqui de Jesus, toda a preocupação, e ele conversando com os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, aqueles que conheciam ele, aqueles que estavam próximos dele. Por que Jesus estava esmerando, preparando os discípulos a se animarem, a ter paz em Jesus, a crer que diante das aflições eles também iriam vencer como Jesus venceu? Porque Jesus estava muito perto de ser entregue e ser morto. Jesus estava muito perto de cumprir o propósito dele. E fisicamente, por um tempo, Jesus iria se afastar dos discípulos.
e viria sobre os discípulos uma grande perseguição. As pessoas iriam começar a difamar os discípulos e perseguir os discípulos com o desejo e com o intuito de matar os discípulos. E os discípulos iam se deparar em ver o Cristo, aquele que eles consideravam Filho de Deus, pendurado numa cruz. Eles iam passar por uma grande provação. Então, não é diferente nos dias de hoje. Jesus sempre nos prepara, porque Ele não nos engana diante das dificuldades que vão vir. Mas às vezes no preparo, a gente fica disperso. Jesus nos prepara porque a igreja de Jesus, ela passa por perseguições. A igreja de Jesus, ela passa por desafios, ela passa por testes, ou externo ou interno. Porque tudo isso faz parte para que a gente venha aperfeiçoar a nossa fé. Então, a rede, ela é lançada para muitas pessoas. E muitos peixes, muitas almas, elas vêm. Mas o que vai começar a separar aqueles que são, aqueles que não são? As perseguições, os desafios, as dificuldades, as lutas diárias, as coisas que acontecem do lado de fora, mas também as que acontecem do lado de dentro. E tudo isso vai provar o nosso ânimo. Tudo isso vai colocar na balança o nosso ânimo. Há guerras que você vai enfrentar lá fora, e que se você estiver buscando ânimo em coisas erradas, ou em lugares errados, você vai perder o ânimo de ir para a igreja. Há pessoas que de repente, se você buscava que ela era a fonte do seu ânimo, e você perder essa pessoa, você vai perder o ânimo de buscar Deus. Então nós precisamos entender, precisamos se posicionar e aplicar a nossa esperança, a nossa fé na fonte certa do nosso ânimo. Pessoas que desanimam, olha o nome, desanimam, perde o ânimo de vir à igreja, sendo que Jesus é a fonte do ânimo, ou seja, não era para ela. O que animava ela de vir à igreja pode ser bênçãos ou pode ser pessoas. Só que essa fonte de ânimo, ela vai ou pode se esgotar. Porque tudo passa, coisas passam e pessoas passam. Tem pessoas que se enchem de ânimo de ir à igreja quando ela conquista coisas. Conquista carro, conquista bens, conquista um trabalho e etc. E isso anima ela, joga ela lá em cima. Só que se você fazer isso, a fonte do seu ânimo, se um dia você perder isso, você perde o ânimo de buscar Deus. Você está colocando a força vital da sua alma e do seu espírito em uma fonte que pode se esgotar. Imagina se a fonte de ânimo de José estivesse em bens, ou estivesse em pessoas. A fonte de José fosse Jacó. E quando ele fosse vendido, jogado num poço pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo pelos seus irmãos, e ser colocado em uma terra estrangeira. E se o ânimo de José não viesse de Deus, facilmente ele se venderia e se corromperia lá. Então perceba que grandes homens que acessaram grandes propósitos tinham uma fonte inesgotável de ânimo, que era Jesus. Quem está comigo, diga amém. Tá sendo compreensível para você? Nós podemos sim perder pessoas,
Pastor, mas Deus não usa pessoas para nos animar? Usa, mas o diabo usa pessoas para nos desanimar. Receber ânimo de pessoa não tem problema, o problema é você fazer daquela pessoa a fonte do seu ânimo. Estou desanimado, vou falar com fulano. Estou desanimado, vou buscar o fulano. Estou desanimado, preciso comprar isso, preciso conquistar aquilo. Enquanto a fonte inesgotável está ali te esperando, você mergulhar nele, você ir até ele, que é Jesus, você se envolver com Jesus, você se debruçar aos braços de Jesus e falar: Senhor, me anima, Senhor, renova dentro de mim o meu espírito, coloca dentro de mim um ânimo forte, Senhor, me põe de pé, Senhor, me levanta. Ó Deus, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a tua presença. Meu Deus, me coloca de pé, porque as lutas vão vir e eu tenho que vencer, e a minha fonte é o Senhor. Jesus é uma fonte inesgotável, isso não é conversa, sabe, isso não é brincadeira. As pessoas, os fortes estão caindo, os poderosos estão se dobrando, os famosos estão se curvando, estão perdendo para a depressão, estão perdendo para a ansiedade, estão perdendo para si mesmo. Se eles perderem a fama, perdeu tudo, porque ali é a fonte de ânimo deles. Nós temos que ser uma nação, um povo diferente. Quando José e Caleb têm uma reação diferente, quando eles vão espiar a terra prometida, é porque o posicionamento da alma e do espírito dele não estava nas coisas, não estava em pessoas, mas estava em Deus. Por isso que eles disseram: a minha força para ir é a mesma que eu tenho para voltar. Esses homens voltaram depois de espiar a terra prometida, enquanto os outros 8 homens estavam medrosos, colocando pavor em todo mundo. Ele falou: presta atenção, seja forte e seja corajoso, porque o Senhor vai nos colocar naquela terra. Aquela terra tem mel, aquela terra mana leite, daquela terra a gente vai desfrutar de coisas boas, nós vamos pisar os nossos pés e nós vamos tomar posse. Mas tem gigante, mas nós temos o maior. Mas tem desafio, nós temos um que venceu até hoje todos os desafios, e ele não vai falhar com você, mas ele tem que ser a fonte do seu ânimo. Nós temos uma terra que está proposta para a gente entrar, que é o reino dos céus, e todos os dias nós temos que nos animar em Jesus. Todos os dias nós temos que nos posicionar na presença de Deus. E se você está fraco, Senhor, me anima. Se você está caído, Senhor, me levanta. Se você está pensando em desistir, Senhor, tira esse pensamento de mim, expulsa esse pensamento de fraqueza. Nós temos um Jesus que nos anima. Aqueles que buscam ânimo em Jesus, quer dizer que nunca pensam em desistir, até pensam, mas não desistem. Aqueles que buscam ânimo em Jesus nunca passa pelo vale, mas não perece no vale. Aqueles que buscam ânimos em Deus não tem fraqueza, tem, mas não se prostra diante da sua fraqueza, porque sabe que Deus, o Espírito do Senhor, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não se culpe das suas fraquezas, não se culpe dos seus pontos sensíveis.
Porque quando reconhecemos isso diante de Deus, a presença dEle vem para nos aperfeiçoar. Somos fortes em Deus, somos grandes em Deus, vencemos e prevaleceremos em Deus. Mas sem Deus nós não somos, porque Ele é a fonte do nosso ânimo. Então se anima, se anima diante da sua casa, se anima diante da sua família, se anima diante das pessoas, se anima diante da tua igreja, porque tem muitas coisas que Jesus vai fazer através de nós, através desse trabalho, através dessa igreja. Quem está comigo, diga amém. O Espírito do Senhor é uma fonte inesgotável de ânimo. Tem de bom ânimo. Tire o mau ânimo. Pastor, o que é o mau ânimo? É você fazer de coisas e pessoas serem a fonte do seu ânimo. Isso aí é um mau ânimo. Isso é um mau ânimo. Os nossos sentimentos e as nossas emoções são enganadoras. Nos enganam, nos corrompem. Há homens buscando, fazendo de mulheres a fonte do seu ânimo. E quando perde a mulher, perde tudo, ao ponto de tirar a vida. Há mulheres fazendo do homem dela a fonte do ânimo, e se elas perdem aquele homem, elas perdem a vontade de viver. Há pessoas fazendo do seu dinheiro, e não é por quantidade, mas do pouco ou do muito que tem, a fonte do seu ânimo. E quando perde o dinheiro, perde tudo, perde até o caráter. Aquilo que tem que te animar tem que ser maior. Aquilo que tem que te animar tem que ser soberano. Aquilo que tem que te animar tem que ser algo que realmente pode te dar o que ninguém pode te dar. Nós precisamos ter uma ideia o que é ser de Jesus. Nós precisamos começar a pensar e repensar o que é realmente estar em Jesus. Porque você está com Jesus, com o Espírito Santo dentro de você, habitando dentro de você, morando dentro de você. Isso é sobrenatural, isso é inexplicável, isso vai fazer você ser muito maior do que a média desse mundo. Amém, gente? O Espírito Santo, eu creio que Ele está aqui falando com todos, que o Espírito Santo está aqui. Fecha por favor, meu Telegram, está saindo o áudio aqui. Que o Espírito Santo, Ele está falando isso para você. Conheça Jesus, saiba quem Ele é, saiba o que é realmente estar nele, porque nele nós somos diferentes de tudo, porque nele nós conseguimos entender o lugar da igreja. Ei, a igreja de Cristo não é formada por pregações açucaradas. Ei, a igreja de Cristo é uma igreja que quanto mais bate, mais ela. É uma igreja que quanto mais é perseguida, mais ela se ajunta. Ei, a igreja de Cristo não é uma igreja que se amedronta com as circunstâncias. Ei, a igreja de Cristo não é uma igreja que quando as pessoas olham com desconfiança, quando as pessoas olham pensando se vai ou se não vai dar certo, é uma igreja que não se preocupa com a opinião dos outros, porque essa igreja está posicionada dentro de uma palavra profética: ide. Aquele que disse ide é maior do que tudo e maior do que todos. Aquele que não depende de nada, que levanta e que até da pedra fazem nascer filhos de Abraão. Diga graças a Deus. Esse lugar é o lugar que a igreja de Cristo acessa.
Quando Paulo disse na carta aos Hebreus, Hebreus 10, 25, ele disse: nós temos que animar, vamos animar um outro a se congregar, porque assim importa, porque está chegando o dia, o último dia. Aí a gente pensa assim, nós temos que animar, porque tem pessoas que estão deixando de vir para a igreja porque está chovendo, tem pessoas que estão deixando de vir para a igreja porque está assistindo uma novela, tem pessoas que deixam de vir para a igreja porque teve um dia cansativo, tem pessoas que estão deixando de vir para a igreja porque entrou e talvez não gostou da pregação, tem pessoas que estão deixando de vir para a igreja porque a igreja não tem uma banda. Ei, Paulo estava falando aquilo para os hebreus, porque todos iriam morrer. E ele estava falando para eles permanecer firmes, juntos, até o último dia. Eles estavam sendo levantados em estacas vivos e queimados vivos, mas não negava Jesus, não negava a fé. Olha a posição que a igreja ocupou. Não tinha plano B, não tinha uma outra saída, não tinha um atalho, não tinha um improviso, não tinha. Eles tinham que aceitar Jesus. As mães juntas viam os pais trazendo os filhos ensanguentados, banhados de sangue. Os homens vindo com a notícia que a mulher foi brutalmente estuprada e assassinada. A metade de Roma se incendiou por Nero, exatamente quando o apóstolo Paulo morre e o líder preso. Mas a igreja junta, quanto mais perseguia, mais ela se ajuntava até a morte. Ei, eu sei que Jesus está vendo a gente aqui. Ele está vendo você, Ele está me vendo, Ele está vendo a gente aqui. E você sabe o que importa para Ele? Que a gente absorva esse Espírito. Você sabe o que importa para Jesus? Que a gente, pelas nossas atitudes, faça Ele lembrar do que Ele viu com aquela igreja, a essência da fé dessa igreja. Nós estamos vivendo um período onde as outras igrejas estão deixando de falar de salvação, não pregam mais o céu, como se Cristo não fosse mais voltar. Pregam uma cruz pela metade, um evangelho sem final. Eu não sei a luta que você pode estar enfrentando, mas eu já li o último livro da Bíblia, e lá fala que tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar. Se você estiver em Jesus, tudo vai terminar bem. Nós não somos dono de nada, eu não sou dono de igreja, eu não sou dono de pessoas, nós somos todos evangelistas. Enquanto o meu ânimo não se esgotar, que vem de Jesus, e a fonte é inesgotável, aonde eu for, eu vou estar anunciando o evangelho. Diga graças a Deus. E é isso que importa. A vida está em mim, porque a vida é inesgotável, a vida vem de Jesus. E o diabo sabe disso, o inferno sabe disso, e as pessoas precisam saber disso, que nós podemos ser muito, mas separados somos poucos, mas poucos juntos somos muitos. A força de uma igreja, ela não está na quantidade, mas ela está na unidade. O dia que a gente aprender a ter comunhão em unidade, orar em unidade, buscar em unidade, viver em unidade, você vai entender o que essa igreja pode alcançar em oração. Você vai entender que as doenças não prevalecem, você vai entender que o inferno não prevalece, você vai entender que o Espírito Santo não resiste quando a igreja está em unidade. Se o Espírito Santo nos inspira e fala, olha, nós vamos viver esse propósito, a igreja em unidade, ela não esquece do propósito. Olha, nós vamos ter isso, nós vamos fazer isso, vamos viver isso. A igreja em unidade só segue, eis-me aqui. Então as orações são atendidas, as respostas são enviadas.
Nós temos que acessar esse ânimo que vem de Jesus. Esse ânimo que vem de Jesus, ele vai fazer você ser o que você ainda nunca foi. Ele vai fazer os seus olhos queimar com uma energia que você ainda nunca descobriu. Ele vai fazer o seu corpo se levantar mesmo no seu dia que você estiver mais cansado. Os velhos sonharão, os jovens terão visões, porque isso é o que o Espírito Santo faz quando ele é derramado. E nós vamos viver tempos proféticos. Nós vamos entrar em um ano de 2025. E eu creio em nome de Jesus, porque Deus colocou essa palavra dentro de mim. Aqueles que entrarem em obediência vão acessar lugares de descanso. Aquilo que você nunca teve paz, você vai ter paz. A paz não está no dinheiro que você conquista, mas a paz está no Deus que você precisa servir. Você pode ter muito dinheiro, muita condição, entrar dentro de um carro mais caro e não saber para onde você vai, porque o seu coração está sem direção. Você pode ter o dinheiro para viajar para o país ou para os países mais ricos e mais lindos desse mundo, mas se dentro de você não está em ordem, você não vai achar segurança em nenhum lugar. A cama cara não te dá sono, o dinheiro não te dá saúde, e as mulheres, as muitas mulheres ou os muitos homens não vai te dar uma realização na sua vida sentimental. Mas se você com humildade entrar debaixo da obediência de Deus, você vai acessar descanso na mesma casa simples que você mora, na mesma cama que você dorme, no mesmo travesseiro que você usa. Você vai pôr a sua cabeça e você vai ter paz. Jesus disse: em mim vocês vão ter paz. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você que de repente estava assim, sem ânimo, estava desanimada ou desanimado. Eu quero orar por você que hoje descobriu algo mais profundo, que você vem buscando ânimo em fontes que se esgotam. Pessoas podem te animar, mas pessoas não podem ser fonte de ânimo. O seu ânimo tem que ser Jesus, e Ele está aqui. Essa fonte está aqui para a gente mergulhar. Amém?